Sr. Dr. Jerónimo Martins. Após esta intervenção, que era a última, como anunciado, vamos abrir o debate. A cada um que queira intervir, peço o favor de se identificar e ainda, se a questão é dirigida na generalidade ou a algum dos oradores em particular. Portanto, está aberto o debate. Seja bem-vindo, Sr. Dr. Paulo Saio Cunha, Presidente do Conselho Superior da Ordem dos Advogados, que, apesar de tudo, fez esforços para estar presente e que muito enriquecerá com certeza esta audiência. Portanto, aberto o debate, colocar a assistência se tem alguma questão em concreto a algum dos oradores ou se estão devidamente esclarecidos, que nós não estamos, obviamente. Referir que na assistência se encontram, enfim, representantes de várias profissões e ordens, nomeadamente dos arquitetos, Sr. Engenheiro, arquitetos, o Sr. Arquiteto José Caldeira, muito obrigada, dos economistas, o Dr. Jorge Nunes, dos professores, o Sr. Professor João Branco, não sei se é este o nome que li bem esta letra, e ainda que já saiu, o Dr. Gelson Bahia, que é investigador do SIS, para além dos vários advogados que aqui estão presentes e que saúdo a cada um e a todos. Portanto, está aberta a discussão, uma vez que temos aqui outras ordens, se realmente esta conferência, desafiá-los, saber se esta conferência terá sido, as minhas desculpas, terá sido ou não pertinente para vós, se calhar nem tanto, mas ou se só os advogados é que estarão preocupados com esta questão. Portanto, como não lançaram o desafio, sou eu a lançá-lo à assistência, nomeadamente ao Dr. José Caldeira, ao arquiteto José Caldeira, desculpa, e até ao economista, o Sr. Dr. Jorge Nunes, porque realmente são ordens profissionais que também estão visadas por esta regulação e esta alteração de lei. Em meu nome, particular somente, a questão que se prende com este ataque generalizado às ordens, eu não sei até que ponto isto não é um assunto mais antigo, que vem desde a alteração dos discursos produzidos nos famosos cursos de Bolonha, a diminuição da qualidade do ensino, e o que é que isso representa hoje em dia. Ou seja, nós, ao degradarmos a qualidade dos nossos profissionais, o que nós fazemos é degradar igualmente a retribuição desses mesmos profissionais. E o que nós andamos a ver de há uns anos a esta parte é a contínua degradação da qualidade dos serviços oferecidos pelos nossos profissionais. E isto não tem a ver propriamente, penso eu, com questões financeiras. Isto tem a ver com a procura de inserir a incompetência em todos os cargos. Porque se não houver, da parte das ordens, uma qualificação dos seus elementos, o que nós garantimos é a degradação do trabalho. Portanto, o Sr. Arquiteto entende que, enquanto arquiteto, enquanto profissional, queremos que há muitos anos, é essa a sua experiência e a sua... Apesar da arquitetura não estar dentro do acordo de Bolonha, continuar a ser sim. os 5 anos de profissão. Muito bem. Mas, na verdade, o que nós temos vindo a assistir, paulatinamente, é a degradação do valor do trabalho remunerado, e isso representa, efetivamente, uma degradação na oferta que se produz aos cidadãos. E, continuando desta forma, pelos vistos, vamos continuar a progredir na desqualificação dos nossos profissionais. Era só isso que eu tinha para dizer. Não é? Muito obrigada, Sr. Arquiteto. Mais Dr. Eduardo Santos Pereira, advogado. Só um minuto que lhe vamos dar o microfone. Concordo plenamente com aquilo que foi dito e dou os meus parabéns à vossa análise.
uma pergunta concreta. Como reagir a uma aprovação? Como reagir a uma aprovação pela Assembleia de uns estatutos que violam aquilo que nós, advogados, entendemos que existe? Porque nós temos um estatuto que está em vigor. Há aqui várias normas que tiveram já adaptações em relação àquilo que era antigamente. Portanto, os órgãos disciplinares, no seu início, não eram só advogados, que também tinham o Ministério Público como membros dos respectivos órgãos. Bom, mas agora, há ali imensas disposições que, para mim, violam a minha consciência de advogado. Como é que nós, advogados, vamos reagir relativamente a isso? Vamos reagir individualmente ou vai ser a própria ordem e em termos? Muito obrigada. Não sei se algum dos oradores quer responder a este desafio. O Sr. Professor Bacelar Gouveia e depois a Sra. Doutora Ana Rita Duarte Campos. Muito obrigado. Eu gostaria de dar os parabéns também aos colegas que me sucederam nas diferentes intervenções. Também cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Superior, que nos dá a honra da sua presença. E talvez só acrescentar 2 ou 3 aspectos mais de ordem prática. Eu penso que há aqui uma questão de fundo, digamos assim, da tática. Julgo que há muita coisa que nos une, não tudo, mas isso é assim mesmo. Mas acho que esse é um primeiro aspecto, é saber, os advogados devem escolher as coisas que os unem verdadeiramente. E neste momento não estamos aqui para desunião, mas para união. E, portanto, se aparecerem um grupo de advogados dispersos com opiniões muito diferentes, isso evidentemente que enfraquece uma posição que neste momento tem de ser uma posição de força em relação à próxima investida do Poder Legislativo. Claro que o que se pode fazer, já agora o que se pode fazer, já se fez noutros tempos outras coisas, manifestação em frente à Assembleia da República, lembram-se disso, até na altura a bastonária fez uma queixa-crime contra todos os ministros e primeiro-ministro, por causa, julgo, na questão do mapa judiciário. Não sei se isso terá sido assim uma coisa assim totalmente adequada, mas penso que podemos fazer várias coisas. Por exemplo, no possível, mas isto será ex post facto, não nomear certos órgãos que devemos nomear se a lei for aprovada. Não sei se isso pode, porque são muitas normas sem sanção. Mas agora, antes disso, o que me parece acho que é muito importante a Assembleia já o dia 6 de junho. Acho que é muito importante saber o que é que vamos fazer. Penso que do ponto de vista, foi feita uma pergunta, julgo que a doutora Rita referiu-se a isso, do ponto de vista do processo legislativo, o que vai acontecer de certeza é um pacote apresentado pelo Ministério da Justiça, com os diplomas todos iguais, portanto são 20, não é? Neste momento são 20 ordens, ou 20 associações públicas profissionais, mas nessa altura a ordem será ouvida, porque o processo legislativo tem sempre uma parte de instrução, de audição das instituições que vão ser afetadas, mas nós devemos antecipar esse momento exercendo um direito de petição junto à Assembleia da República, se for assinada por muitos advogados, tanto melhor, uma petição que tenha já antecipadamente um projeto de estatutos nosso, que nós possamos fazer antecipadamente, acomodando algumas coisas e outras não aceitando. E penso que isso será uma jogada de antecipação, digamos assim, tática, que eu acho que julgo que seja importante. Mas para isso é preciso que nos possamos organizar, é preciso ter tempo e é preciso que as pessoas se empenhem nesse processo e dentro da diversidade própria da Ordem dos Advogados. Mas penso que isso, já agora, não me é mal falar deste caso pessoal, eu próprio fiz esse exercício por causa da situação realmente incrível em que o Tribunal Constitucional se encontrava, quando um juiz estava já 1 ano e meio fora de mandato, e eu fiz uma carta que funcionou como petição. Aliás, isso funciona muito bem no site da Assembleia da República, depois pode ser subscrita por muitas pessoas, que funciona no fundo como uma forma informal de iniciativa legislativa externa. Na prática funciona como isso. Agora, se isso for uma carta-petição assinada por 5.000 ou 10.000 advogados, eu penso que isso tem um impacto muito grande. E há tempo para fazer isso. É um pouco este o meu contributo sobre isto.
Só, se calhar, dar a palavra ainda à doutora Ana Rita Duarte de Campos, que tinha pedido para responder a esta questão. Depois dou-lhe a palavra, senhora doutora. Isto é, Sr. Eduardo Santos Pereira, isto é a questão de $1 milhão, porque eu estou muito pessimista com o que aí vem. Isto é a questão de $1 milhão. Vamos fazer, o que é que vamos fazer se aquilo que está no Estatuto e que foi aqui analisado, na Lei das Associações Públicas Profissionais e que eventualmente passará para o Estatuto, eu acho que há uma elevada probabilidade disso acontecer. O que é que nós vamos fazer? Eu dividiria isto em várias partes. Eu acho que é absolutamente fundamental, e isto eu acho que é o mais difícil, trazer um maior número de pessoas e de mandatos à Assembleia Geral no dia 6, e acho que nos devemos organizar todos em grupos o mais amplos possíveis, porque eu não ponho em causa que a Ordem tenha mandado um conjunto de recomendações para a Assembleia da República dentro dos 10 dias que lhe foram dados. E percebo que a comissão que foi nomeada pela Sra. Bastonário não teve condições para trabalhar. Agora, eu acho que, número 1, acho que a Sra. Bastonária, salvo devido respeito, devia ter divulgado aquilo que passou à Assembleia da República à classe, para, neste intermeio entre, por um lado, a pronúncia pública e a redação do texto legislativo, a Ordem ter a oportunidade, tempo e ponderação necessárias para apresentar um projeto de estatuto. Nós não nos podemos furtar a isto. Nós, se não apresentarmos uma proposta de estatuto, vem aí um estatuto que vai consagrar isto tudo. Eu só gostava de acrescentar um ponto aqui muito pequenino, porque o Dr. Rogério Martins está zangado comigo, porque ficou muito decepcionado com a minha intervenção, e é só para explicar porque é que eu disse determinadas coisas e não entrei mais no miolo das questões, mas enfim, eu estou a escrever um texto, espero tê-lo concluído em breve, enfim. Porque é que eu digo que esta questão do órgão de supervisão, não entrando eu na questão da inconstitucionalidade ou não, altera radicalmente a arquitetura e a função da Ordem dos Advogados, porque, enfim, considerando o tipo na arquitetura da administração pública, o tipo de associação que nós somos, a tutela da legalidade administrativa é confiada a este órgão de supervisão e, portanto, nós, independentemente de respondermos perante o Ministério da Justiça, vamos ter uma entidade que é composta por 40% de inscritos na nossa Associação Pública Profissional, 40% oriundos de estabelecimentos de ensino e 20% cooptados. Houve um articulista que é membro de uma associação socio-sindical de juízes que veio dizer que isto não há problema algum porque o Conselho Superior da Magistratura também funciona assim. A ideia é um bocadinho diferente. Porquê? Porque nós somos eleitos pelos nossos pares e, portanto, nós não temos membros cooptados. Nem entre os pares, nem fora dos pares. E, portanto, a ideia aqui é que nós, na ideia, está na lei, nós vamos ter um órgão que é composto por 40% de membros da nossa profissão e em que o Presidente não é membro da Associação Pública Profissional. E isto é que é o problema. É que a tutela de legalidade, que é, hoje em dia, confiada internamente a qualquer órgão da Ordem, portanto, nós não estamos aqui, os órgãos da Ordem não estão para praticar atos ilegais, estão para praticar atos legais, que depois, se forem considerados ilegais, são por iniciativa dos advogados visados com eles ou de terceiras partes visadas com eles ou eventualmente do Governo, através da tutela do Ministério da Justiça, mas nunca se viu uma coisa destas e, para mim, isto é a alteração isto é a última barreira possível de ultrapassar. Eu gostava de dizer ainda que, no que diz respeito à questão dos mandatos, eu não tenho pretensão de saber mais do que ninguém, mas quer dizer, a lei só dispõe para o futuro. Eu não acho que, com o atrevimento que esta lei tem, se fosse a intenção do legislador dizer assim, calma aí, que agora vocês têm de aplicar a lei dentro de 120 dias e, portanto, façam lá umas propostas de estatuto, mas nós fazemos aqui o nosso trabalho, ninguém sabe muito bem qual é a ideia do grupo de trabalho da Sra. Ministra. Quer dizer, mas eu acho que a falta de vergonha é tal que, se fosse essa a ideia, tinham posto na lei das associações públicas profissionais, que era que a aplicação imediata implicava a convocatória de atos eleitorais, de assembleias eletivas. Eu acho que isso não é possível, porque se a lei só dispõe para o futuro, a lei não pode interromper um mandato que foi constituído validamente, isto diz o artigo 12 do Código Civil, não digo eu, somos todos advogados. Portanto, se a relação jurídica foi constituída anteriormente de acordo com critérios de validade, então que força tem o legislador para vir dizer ao que lá vão convocar eleições? Acho que isso não vai acontecer e, portanto, acho que nós vamos sentir, espero enganar-me que alguma coisa possa ser remendada e só vai ser remendada se nós apresentarmos uma proposta de estatuto, não tenho dúvidas disso. E, portanto, só vamos sentir, se isso não conseguirmos levar a nossa avante, só vamos sentir isto no próximo triênio. Não nos alivia a consciência, não nos deve baixar os braços, mas eu acho que isto é impensável.
No que diz respeito à questão da diminuição do número de ordens, pois está no artigo, penso que é no artigo 5º, número 3, da Lei das Associações Públicas Profissionais, mas já estava no preâmbulo do projeto de lei. E, portanto, eu acho extraordinário que o preâmbulo hipócrita que acompanhou aquele projeto de lei não tenha sido, pelo menos, melhorado, já não digo replicado, numa lei com este impacto. E, portanto, eu acho que só assim é que as coisas ficariam claras. Portanto, de repente temos uma lei que faz estas alterações todas e que não tem a justificação que antes tinha. No que diz respeito à questão do PRR, a narrativa, eu não gosto nada desta expressão, mas vou usá-la, a narrativa que foi posta a circular da questão dos fundos está feita ao contrário. Não foi a Comunidade Europeia, salvo no caso das regras sobre o funcionamento de órgãos de sociedades multidisciplinares, que nos veio dizer que vocês têm de pôr ordem nas vossas ordens profissionais. Não foi nada disto. Nós é que fomos como meninos mal comportados ou bem comportados à União Europeia e dizer, nós temos aqui um plano extraordinário para a modernização do nosso país que abrange a administração pública. E dentro da administração pública, nós queremos que as ordens eliminem os obstáculos à entrada de profissionais e que se organizem internamente de outra forma e que sejam mais eficientes, blá, 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 blá. Portanto, foi o país que se foi pôr na boca da Comunidade Europeia e, portanto, a ideia que está a ser passada ao contrário. Portanto, a construção disto, obedecendo naturalmente a um determinado caldo internacional, a grande responsabilidade disto é do poder político que sucedeu desde a Troika até hoje. Obrigada. Paulo Saia Cunha, uma vez que tinha pedido a palavra. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu peço-vos desculpa por não ter estado presente. Também vou invocar uma causa de justificação, que foi o ter recebido o convite ontem. E, portanto, já tinha demasiados compromissos de agenda intransponíveis. Bom, queria dar aqui 2 ou 3 explicações sobre o que é que orientou a posição da Ordem, tendo eu participado conjuntamente com a senhora bastonária nessas decisões, que foram decisões que congregaram todos os órgãos da Ordem, conselhos de deontologia, conselhos regionais, conselho fiscal, conselho superior e o conselho geral e a bastonária. Bom, de facto havia uma comissão incumbida de rever os estatutos e essa revisão era uma revisão de fundo dos estatutos. Bom, e a razão de ser de a comissão ter cessado prematuramente as suas funções, eu não vou dizer que concordo com isso, mas na verdade aquele trabalho que era desenvolvido pela comissão não era o trabalho que o Governo pediu à Ordem do ponto de vista da adaptação cirúrgica dos estatutos aos ditames da nova lei. E, portanto, uma coisa não tinha a ver com a outra. Por essa razão, porventura, a Comissão podia ter continuado a trabalhar e podia ter continuado a investir na revisão de fundo dos estatutos, sem prejuízo de se procurar satisfazer a vontade do Governo, apresentando a tal proposta cirúrgica que visava adaptar os estatutos atuais à nova lei. De qualquer forma, isto foi feito de uma maneira que eu não hesito em apelidar de terrorista. Porquê? Porque o prazo que é dado à Ordem para se pronunciar é um prazo que terminava antes da própria entrada em vigor da lei. Sendo que a lei tem prazos que não foram observados pelo Governo quando solicitou que nós nos pronunciássemos relativamente à alteração dos estatutos. E eu queria recordar que o processo legislativo tem 2 fases de audição obrigatória das ordens. Tem a fase do processo legislativo que conduzirá à proposta de lei do Governo e depois na Assembleia da República terá que haver a audição das ordens. Não é assim, Sr. Professor Jorge Bacelar Gouveia? Bom, e, portanto, nós podemos inclusivamente ter aí uma inconstitucionalidade se os prazos da própria lei não forem observados no processo legislativo. Bom, isto dito só para esclarecer o que é que aconteceu e porque é que houve esta precipitação toda, eu diria que me preocupa aquilo que a doutora Ana Rita Duarte Campos disse, que de facto é algo que nós nunca vimos na história e que representa uma intromissão abusiva de elementos que não são elementos da Ordem, a um nível de um órgão de supervisão que vai ter competência sobre tudo e mais alguma coisa do que se passa na Ordem, inclusivamente sobre os atos da bastonária, do Conselho Geral, do Conselho Superior e de todos os outros conselhos. Não.
Mas o que me preocupa mais, em termos de questão de fundo, e isto é um problema, eu vou pedir desculpa aos representantes das outras ordens profissionais, eu acho que a nossa ordem e a nossa atividade têm características específicas que são distintivas de muitas outras atividades que se organizam em ordens profissionais. Tem desde logo a defesa do Estado de Direito e a intervenção dos advogados enquanto elementos essenciais à realização do Estado de Direito. E, portanto, tem um estatuto constitucional próprio que não se compagina com atentados à independência e à autorregulação e autodisciplina da profissão. E é isso que está em causa. E está em causa de forma muito descarada, diria eu. Bom, depois, o que preocupa também, mas isso é outra órbita de problemas que nós teremos que ver na tal revisão profunda dos estatutos, é uma tendência acentuada para a mercantilização da profissão. Porque há uma tendência acentuada e muitos dos nossos colegas cultivam essa visão da advocacia, que visa ou que tende a reduzir a advocacia a uma mera prestação de serviços. E nós não somos meros prestadores de serviços. Bom, mas se quisermos que se vá por aí, então eu diria que vai acabar, por exemplo, a lógica do conflito de interesses, ou a própria lógica do segredo profissional. E eu muitas vezes gostava, por exemplo, de poder denunciar um burlão que me ficou a dever os honorários que lhe apresentei e que não me pagou, como bom burlão que é. Mas obviamente que não o posso denunciar enquanto tal, pelo menos enquanto burlão, não o poderei fazer. Mas se for equiparado a um padeiro, sei com todo o respeito, mas já uma vez nos equipararam a tal, bom, então o padeiro pode denunciar o caloteiro que não lhe pagou a conta, nós não podemos. Portanto, há uma certa perspectiva das coisas que se perde. E já agora, quanto ao articulista que a Ana Rita citou e que eu conheço bem, julgo que foi um colega meu de curso, que é uma pessoa estimável e que às vezes, enfim, é o Dr. Manuel Ramos Soares. Bom, que tem opiniões sensatas em 50% das vezes e menos sensatas nos outros 50%. Bom, mas eu já agora também proporia, se calhar é uma das coisas que podemos propor, pelo menos para os advogados de prática forense, os advogados de contencioso de toga, é que se essa equiparação aos conselhos superiores das magistraturas é válida, então nós devemos reclamar para nós também um foro especial. Porque quando incorrermos em responsabilidade penal no exercício da nossa função, por que razão é que devemos de ser julgados em primeira instância e não no Tribunal da Relação ou os ex-membros de órgãos da Ordem no Supremo Tribunal de Justiça, por exemplo? Não é? Porque se lançarmos estas ideias algo provocatórias, eu tenho a certeza que se calhar a comparação depois vai recuar e afinal não é bem assim, é um bocadinho diferente, enfim. Pronto, mas enfim, mais uma vez, com as minhas desculpas, felicito a organização e as disposições que devem ter sido muito boas e temos de facto que apelar, a nível de advogados, temos que apelar a uma união de todos neste momento, porque é, enfim, de facto aquilo que se nos coloca pela frente deve sobrepor-se a todos os fatores, e são alguns, de divergência entre nós, não é? Portanto, nesse sentido, acho que devemos unir esforços e felicito-vos pela iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Dr. Paulo Sá Cunha. Mais alguma intervenção? Damos por encerrada então esta... Não sei se a mesa tem algo. Sr. Doutor? Não? Sr. Doutor? Sr. Doutor? Então, não havendo mais nada a dizer, vamos apenas agradecer, vamos os agradecimentos especiais. Começo pelos conferencistas que enriqueceram e motivaram a maior reflexão com as diversas comunicações que aqui nos apresentaram. São também dirigidos agradecimentos especiais à doutora Adelaide Pacheco, ao Sr. Arquiteto José Caldeira, aos senhores funcionários da Ordem dos Advogados, que, como sempre, nos facilitam e colaboram nestas conferências, a todos os presentes neste Salão Nobre, a todos os que nos acompanharam pela Justiça TV, que ou em direto ou em diferido irão ver esta conferência enriquecedora,
e a todos e cada um os nossos agradecimentos e aguardamos por vós em futuras conferências que a ADVCF irá realizar. Portanto, até breve, um muito obrigado e convidar-vos então a um Porto de Honra para pelo menos descontrair e confraternizarmos um pouco. Muito obrigada, até breve, está encerrada a conferência.